Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador, pastor Edson Ronaldo Trestman, aqui da cidade de Querência do Norte, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Estou no estado do Paraná e claro, é uma alegria estar com você e ter você ouvindo a nossa rádio. E eu quero lhe convidar para que você possa interagir conosco através do nosso Facebook, www.facebook.com/Rádio da IELB. E também você pode interagir pelo YouTube, no endereço www.youtube.com/RádioCPT. Você também pode enviar a sua dúvida para o nosso e-mail, é isso mesmo, contato@radiocpt.com.br. Você pode anotar também o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é 51993489360 e através dele você pode também mandar a sua pergunta. Você pode também ouvir o Crescendo em Cristo diretamente do nosso podcast. Lá você pode inclusive fazer o download deste programa e de muitos outros e pode ouvir quando e onde você quiser. No programa de hoje, querido amigo, querida amiga, eu convido você para estudarmos, refletirmos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 13. No entanto, querido amigo, querida amiga, eu quero te fazer um desafio. É isso mesmo, um desafio. O desafio é que você leia o texto aí na sua casa, ao final do programa. Afinal, eu quero ter a certeza que você tenha compreendido o que nós aqui iremos refletir, ok? Vamos lá então? Desafio feito? Espero que você aceite o desafio. Por um momento eu não quero ler o texto, porque o objetivo é que você leia. Mas eu quero trazer aqui alguns apontamentos desse texto, que é um texto fantástico, que é um texto brilhante. Mateus capítulo 13 traz como conteúdo 7 parábolas. Na verdade, é um capítulo dedicado à pregação. Dessas 7 parábolas, 4 parábolas são dirigidas ao povo e aos discípulos. A parábola do semeador, do joio, do grão de mostarda e também a parábola do fermento. As outras 3 parábolas, elas são dirigidas apenas aos discípulos. Jesus explica a parábola do joio, Jesus conta a parábola do tesouro, Jesus conta a parábola da pérola e também da rede. As parábolas transmitidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo ao povo, às pessoas e aos discípulos foram as 4 parábolas que foram dirigidas lá na beira do lago da Galileia, conforme diz o texto, Mateus 13:1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. Foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. As 3 parábolas dirigidas apenas aos discípulos foram as parábolas transmitidas enquanto Jesus saía do mar da Galileia e voltava até a sua casa. No versículo 36, nós temos o seguinte registro: Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. E nesta caminhada é que Jesus conta as 3 parábolas para os seus discípulos. Eu quero destacar desse episódio todo, desse capítulo 13, algo que me chama muita atenção. No versículo 1 diz assim: Jesus então foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. Isso está lá no versículo 1. Olha lá no versículo 54. No versículo 54 nós temos o seguinte registro: E voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga. Interessante. Jesus ele sai de casa e ensina. Jesus ele chega em casa, busca a sinagoga e ensina. O ministério de Jesus resumiu-se no ensino. Jesus o tempo todo está ensinando.
E outra coisa que também eu gostaria de destacar é justamente o registro de que foi lá no Lago da Galileia. Mas será que isso tem alguma importância? Alguns dizem sim, outros dizem não. Mas eu quero fazer a seguinte observação para você. Essa localização geográfica, ela parece ser muito simplória, o que na verdade não é. Porque no período do Novo Testamento, 9 das cidades com mais de 10 mil habitantes estavam ali, ao redor do mar da Galileia. Eram cidades que estavam estabelecidas ali nessas margens. As cidades eram Betsaida, Corazim, Cafarnaum, Caná, Nazaré, Magdala, Tiberíades, Naim. O mar da Galileia era uma região com muitas pessoas. Claro que não eram tantas pessoas, num universo que naquela época a população mundial girava em torno de 300 milhões. Então não era nada extraordinário diante dos 300 milhões, mas era uma população, sim, considerável. E diz o texto, a multidão, versículo 2, a multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se e o povo ficou ali em pé na praia. Olha só, a multidão ali era grande e Jesus teve que ir num barco para ensinar a multidão. As pessoas estavam ali, mas por que elas estavam ali? Só porque as cidades tinham muitas pessoas? Não é apenas por isso. No mar da Galileia havia um importante polo de pesca. Havia uma indústria pesqueira muito bem estabelecida naquele local. Havia pelo menos no mar da Galileia 22 espécies de peixe. Então o comércio era fluente ali, Quer dizer, tinha peixe para todo tipo de gosto e das mais variadas pessoas. E ao redor do mar da Galileia, então, nós sabemos que se desenvolveu boa parte do ministério de Jesus. Não é um lugar qualquer, é um lugar onde tem pessoas, era um lugar onde as pessoas estavam presentes e Jesus se aproveita então e comunica algo extraordinário para aquelas pessoas. Dos 33 milagres que nós temos registrados no Novo Testamento, ou pelo menos nos evangelhos, 18 aconteceram ou foram realizados nessa região do mar da Galileia. Jesus estava ocupado em ensinar. Jesus saiu de casa, foi para o mar da Galileia e ensinou. Jesus saiu do mar da Galileia, chegando em casa, foi à sinagoga e ensinou. O reino de Deus consiste no ensino da palavra de Deus. Pela palavra de Deus, Deus restabelece o seu reino. Deus restabelece o seu reino no batismo, pregação, é o ensino, é a palavra de Deus que restabelece o reino de Deus. E ao ensinar, o próprio Jesus Cristo, por 2 vezes, está aqui em Mateus 13, versículo 9, e também no versículo 43, por 2 vezes Jesus ele disse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Na verdade, Jesus ele está dizendo assim, vem cá, você compreende o que ouve a respeito da palavra de Deus? E é interessante, por que Jesus faz essa observação? Ele faz essa observação porque ele começa contando as parábolas, essas 7 parábolas, com a seguinte expressão, escutem. Ou seja, prestem atenção, porque o que eu tenho para dizer para vocês é algo muito, muito, muito importante. Mas a pergunta é, o que é tão importante que eu preciso prestar tanta atenção? Mateus capítulo 12, o evangelista Mateus mostra que estava ocorrendo uma certa relutância ao ministério de Cristo. Jesus Cristo, ali no versículo 24 do capítulo 12, ele é considerado como sendo o próprio demônio. E aqui no final do capítulo 13, que é o nosso texto de estudo ou de reflexão nesta manhã, ele diz que Jesus, ele causou escândalo na cidade de Nazaré. Ou seja, as pessoas se escandalizaram de Jesus. As pessoas, elas não aceitaram, não compreenderam, ignoraram, rejeitaram Jesus.
E no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, nós vemos que João Batista foi assassinado. E ele foi assassinado por quê? Por causa da pregação do Evangelho. Na verdade, já estava preso por causa da pregação do Evangelho. E nesse sentido, diante desse contexto, onde o ministério de Jesus está sofrendo ataques, aonde as pessoas estão se escandalizando de Jesus e onde as pessoas que pregam o Evangelho são presas e são assassinadas, há toda essa questão que envolve os que pregam, os que anunciam o Evangelho, é que as 7 parábolas, elas têm muito a nos ensinar. Por 3 vezes, está lá no versículo 44, versículo 45 e no 47. Por 3 vezes Jesus ele diz assim: o reino dos céus é como? O reino dos céus é como um tesouro, é como uma pérola e é como uma rede. E diferentemente da parábola do semeador, diferentemente da parábola do joio e também da rede, Jesus ele não explica a parábola do tesouro e da pérola. E eu poderia me perguntar, mas vem cá, que tesouro é esse? Que pérola é essa que tem tanto valor que aquele homem, o homem da parábola, se dispõe a vender tudo o que tem para comprar tanto o terreno, bem como também a sua pérola? Bem, se nós formos ler o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 e o 9. Olha só, se a gente for ler ali, Deuteronômio, capítulo 7, o versículo 6 até o 9, nós vamos ler as seguintes palavras. Olha o que diz esse texto, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 até o 9. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nesse sentido, querido amigo, querida amiga, nós podemos ver que o grande tesouro de Deus é o seu povo. O grande tesouro de Deus é o povo de Deus. E eu poderia dizer que antes de Deus até ter escolhido esse povo, nós podemos olhar lá para aquele relato da queda em pecado. O ser humano, a grande obra de Deus. A exaltação da criação de Deus. Bem, foi perdida por causa da queda em pecado. Tanto que Deus perguntou: onde estás? Qual é a sua situação longe de mim? Aí, eis que Deus faz a promessa, Gênesis 3,15. E Deus agora encontra ou compra o seu tesouro, o seu campo de volta, pela obra do seu Filho, Jesus Cristo. Querido amigo, querida amiga, é por isso que nós podemos dizer: o tesouro é o ser humano. A pérola é o ser humano. E é justamente por isso que ele continua semeando em todos os campos, em todos os lugares continua semeando a semente do Evangelho que é Jesus, para continuar dizendo: olha, você é o campo que eu amo, você é o tesouro que eu amo, você é meu, e eu quero que você saiba disso e viva como o meu tesouro e como a minha pérola. No entanto, querido amigo, querida amiga, nós temos um problema. É isso mesmo, nós temos um problema. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, lá no versículo 19, nós vemos que Jesus ele fala que as sementes que caíram na beira do caminho, as aves vieram e comeram. E Jesus chama lá no versículo 25 de o inimigo, ou seja, o diabo continua agindo. Ele continua agindo para que as pessoas ignorem a mensagem do reino, conforme Mateus 9, 4, 23 e 9, 35.
O diabo continua agindo para que as pessoas ignorem a mensagem do Evangelho, que é Cristo Jesus. E como o nosso inimigo tem feito isso? Conforme o versículo 20, tirando a empolgação por meio da perseguição, da dúvida, da tribulação. Olha só, João Batista foi morto. Olha só, Jesus sendo tratado como o próprio demônio, a rejeição ao seu ministério. Então, tirando a empolgação. Conforme o versículo 22 também, o inimigo faz isso fazendo com que os afazeres desse mundo se tornem tão melhores e mais atraentes que as pessoas acabem ignorando o reino de Deus ou a pregação da palavra de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo ele nos alerta isso na sua carta, lá na carta 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ao dizer que o amor ao dinheiro é algo tão perigoso que tem afastado muitas pessoas da fé em Cristo Jesus. O diabo é ardiloso e por esse motivo nós somos exortados pela palavra de Deus, porque a nossa luta não é contra carne e contra sangue, não, contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando Jesus começa a sua parábola, ele diz, escutem, ou seja, prestem atenção. Ele quer dizer para você, meu amigo, e para mim, ele quer dizer assim, olha, mesmo que parecendo que a semente não vai produzir, ela produz. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus ela produz. A menor de todas as sementes, o grão de mostarda, tornou-se uma árvore frondosa. O joio não é capaz de sufocar a semente de trigo. Que capítulo espetacular é esse de Mateus capítulo 13. É o evangelista destacando o poder da palavra de Deus. Assim como Deus criou a sua criação do poder da sua palavra, que é Cristo, pelo poder da sua palavra, que é Cristo, o Evangelho, ele continua criando também novas criaturas. Sim, ele faz isso ainda hoje. Talvez eu esteja meio distraído, talvez eu esteja ignorando muitas coisas, talvez eu não esteja preocupado com o reino de Deus, mas sabe de uma coisa? Deus está preocupado comigo, porque eu sou o tesouro dele, eu sou o terreno de grande valor. Por isso, ele continua semeando a melhor de todas as sementes para que eu possa crer, para que eu possa fazer parte do seu reino. Amém. Neste programa, querido amigo, querida amiga, o nosso estudo vai ficando por aqui. Mas eu convido você a não perder o próximo programa, a próxima edição, que irá continuar a partir do texto de Mateus capítulo 14. E eu já estou ansioso para ouvir este estudo. Mas aguenta aí o coração, Só amanhã, se Deus assim nos permitir. O Crescendo em Cristo vai ao ar de maneira inédita às 7 horas da manhã, mas ele é reprisado às 6 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Você pode assistir esse e outros programas no Facebook, www.facebook.com/radiodaielb e youtube.com/radiocpt. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência. Forte abraço a todos vocês, até uma próxima oportunidade.